Paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus em Gênesis, capítulo 39. José em casa de Potifar. Vamos ler com a ajuda de Deus e guia do seu bom espírito. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a benção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Então nós vimos aqui que o Senhor era com José. Deus era com José. Então nós temos que buscar ao Senhor para que Ele seja conosco. Porque se o Senhor for conosco, não importa onde a gente for, Deus vai abençoar a gente. Aqui José, ele não era o dono da casa. Ele não era um homem rico. Ele era um funcionário, um servo. Ele foi vendido como escravo, né? E Potifar o comprou e o colocou para fazer as tarefas da casa. Só que José se destacou, ele ganhou a confiança de Potifar. Então, como que a gente ganha a confiança de uma pessoa? Primeiro, buscando a Deus, certo? Para que a gente possa ser abençoado por Deus. Depois que Deus nos abençoa e que nós conhecemos o Evangelho, nós temos que viver o Evangelho. Por que Potifar confiou em José? Porque José, ele era um homem sincero. Quem serve a Deus é sincero, não mente. E quem é sincero ganha confiança das pessoas que estão ao seu redor. Então tudo que o Potifar pedia para ele fazer, ele fazia perfeitamente, com excelência. E José ele fazia sempre o melhor. Nós devemos fazer sempre o melhor para o nosso Deus e para o nosso próximo. Assim nós teremos a confiança do nosso Deus e das pessoas que estão ao nosso redor. E José conquistou essa confiança. E Potifar entregou tudo que tinha na casa dele. Potifar podia fazer o seu serviço, capitão da guarda, podia trabalhar tranquilo, sabendo que tinha um homem responsável em sua casa cuidando de tudo para ele. Quando nós trabalhamos e nos destacamos, a bênção que está em nós, que está na palavra de Deus, que está em nós, a luz que está em nós, ela resplandece o lugar onde estamos. Quando aceitamos Jesus, Jesus é a luz do mundo, né? Está escrito que Ele é a luz do mundo, e quem aceita Jesus tem essa luz dentro do coração. Então, onde nós formos, nós vamos resplandecer essa luz. E essa luz vai abençoar o lugar onde a gente for. Então, seja sincero onde você trabalha, na escola, na faculdade, qualquer ambiente que você esteja, na sua casa principalmente. Sejam sinceros. Vivam o evangelho onde você estiver e vocês vão se destacar. As pessoas vão confiar em você. Tá certo? Como Potifar confiou em José. Busquem a Deus em primeiro lugar, busquem a Deus e a sua justiça, e tudo lhe será acrescentado, né? José estava passando por uma situação ruim, foi vendido como escravo pelos seus irmãos, mas ele já estava sendo abençoado novamente, porque Deus estava com ele. Não importa quantas vezes tenta te derrubar, se você estiver com Deus, em comunhão com Ele e praticando a sua palavra, Deus ele é poderoso para te levantar, tá certo? Vamos continuar a leitura? E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão, o que comia, e José era formoso de parecer e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José, e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal, e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela,
Sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Com certeza ela falou pro pessoal da casa sair, porque ela já estava planejando tentar seduzir José, né? E para os dois sozinhos ela pensou que conseguiria alguma coisa com José, né? Vamos continuar a leitura. E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara o seu vestido em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. E entrou até mim para deitar-se comigo. E eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou o seu vestido comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs o seu vestido perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou o seu vestido comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher que lhe falava, dizendo: Conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, e sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Então nós vemos aqui que a mulher de Potifar provocou essa situação, querendo seduzir a José, só que José não cedeu. Quantas vezes o inimigo coloca essas situações na nossa vida para nós sermos testados? Aqui, o nosso Deus permitiu isso acontecer com José para ele ser testado. Nessa vida aqui nós passamos por muitos testes. E aqui José ele foi aprovado, porque ele recusou. Ele tinha, ninguém estava vendo, estavam sozinhos em casa. Era só ele e a mulher do seu senhor. Mas ele resistiu, porque ele sabia que tem um Deus vivo, que estava abençoando ele em tudo, e que isso não seria certo nem com o Deus dele e nem com o Potifar, que confiou a sua casa a ele, né? E a única coisa que o Potifar pediu para ele não tocar era em sua esposa. Então ele não podia fazer esse mal para o Potifar. A gente lembra no começo do Gênesis que a gente estava estudando, né? Que Adão só tinha um mandamento: era não comer da árvore do bem e do mal, certo? Único mandamento. E a Eva comeu e seduziu Adão a comer também. Aqui Adão falhou no teste, porque ele podia ter repreendido a sua esposa e não ter comido da árvore, né? E ter obedecido o único mandamento que tinha. O único mandamento que José tinha na casa de Potifar era não tocar na esposa dele. E José foi fiel. José foi fiel a Deus, reconhecendo que Deus que colocou ele naquela situação para governar aquela casa, e foi fiel a Potifar, porque Potifar entregou a casa dele, tinha confiança em José, e a única coisa que ele pediu foi para não tocar na mulher de Potifar. Então, às vezes na nossa vida, nós Deus coloca uma situação na nossa vida para ver se a gente vai passar no teste ou não, se nós somos de confiança ou não. Qual é o tamanho da nossa fé? Eu já falei em vídeos passados, no vídeo que fala sobre Abraão, né? Quando ele vai sacrificar o filho dele, eu falei por que nós estamos aqui. Pelo menos é o que eu acredito, certo? Então, quem tiver dúvida, veja esse vídeo, tá certo? Está no meu playlist do Gênesis. Abraão, Deus pede para Abraão sacrificar seu filho. Vejam lá por que nós estamos aqui na Terra e por que Deus manda esses testes na nossa vida. Porque nós precisamos passar para nós sermos aprimorados, para que nós não sejamos a ser igual ao inimigo de Deus, que foi criado e depois traiu a confiança do Altíssimo, tá certo? Então, nesses testes, nós devemos ser sábios. Sejam sempre fiéis a Deus e a sua palavra. José foi fiel e Deus honrou ele. Adão foi infiel e caiu, e estamos nesse mundo caído por causa dessa decisão de Adão, né? Mas José, ele foi fiel. E ele, por causa dessa situação, ele foi pro cárcere. E Deus vai livrar ele do cárcere.
Porque não importa onde você esteja, não importa se você acha que você está sozinho, você não está vendo ninguém te ajudando. Mas se você está sendo fiel a Deus e a sua palavra, Deus está com você. E no tempo certo, você vai ver a mão poderosa de Deus agir na sua vida e te pegar de onde você está caído e te levantar, tá certo? Vamos continuar a leitura? E o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então nós vemos que mesmo na prisão, mesmo no lugar que seria um lugar da pessoa estar sofrendo, sendo castigada, um lugar que às vezes a pessoa poderia entrar numa tristeza, se entregar, desistir de tudo, né? Falar, nossa, eu tava indo tudo bem, é aquela mulher falsa inventou essa história pra mim, me prejudicou. Quantas pessoas falsas, quantas pessoas ruins apareceram na vida de vocês e te prejudicaram? Não se desanimem, não desistam, não fiquem só pensando na raiva, não fiquem com raiva da pessoa que fez isso com você. Tudo é permissão de Deus. Isso é para você evoluir, isso é para você melhorar. Deus colocou essas pessoas ruins na vida de vocês para vocês passarem por essas situações e saírem fortalecidos. José saiu fortalecido dessa situação. Aquela mulher o prejudicou muito. Ele perdeu o cargo de confiança que ele tinha, passou por mentiroso e foi parar na prisão. Ele tinha tudo para desistir, mas não. Ele decidiu seguir em frente, continuar servindo a Deus, continuar sendo sincero, continuar fazendo o seu melhor. E ele ganhou a confiança do carcereiro Mor também, do chefe do cárcere. Porque é assim, quem tem a luz de Deus é diferenciado. Não importa quantas vezes te tentem te derrubar, você não desanima, você não se entrega a uma depressão, você não se entrega a uma tristeza, porque você tem a alegria máxima que é servir a Deus, a consciência limpa, tranquila. Então José estava na prisão, acusaram ele de mentiroso e de tentar adulterar com a esposa de Potifar, mas ele estava com a consciência tranquila, porque ele não sujou suas mãos, ele estava sincero diante da presença do Senhor. E quando a gente está nessa situação, Deus nos ajuda. E Deus levantou ele de lá. E ele ganhou a confiança do carcereiro Mor também. Então sigamos esses exemplos do José. Não desistam. Não importa quantas pessoas ruins apareceram na vida de vocês e tentarem te prejudicar. Orem por elas, como nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. E não desistam, não desanimem, porque vocês serão exaltados. E vocês vão ver na história de José que ele se tornou governador do Egito. Imagina a cabeça dessa mulher que colocou ele na prisão. A vergonha que ela sentiu de saber que a atitude dela, que ela quis prejudicar ele, fez ele crescer ainda mais. É assim que funciona conosco. Não importa o quanto as pessoas se levantarem contra nós, porque Deus vai usar tudo o que usarem contra nós. Se nós passarmos nos testes, Ele vai usar tudo isso a nosso favor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Que Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, seja o guia de vocês. Em nome de Jesus Cristo, Deus seja louvado.